mesmo assim segurou os principais jogadores para quarta-feira. Primeiramente, mérito total dos jogadores que entraram, que se comprometeram, que se empenharam nos treinamentos aí para vencer essa partida, sabiam da importância e realmente foi uma tomada de decisão que a gente só tomou decisão, toda a comissão técnica, a diretoria conjunto e acreditando nos jogadores que temos no plantel. Ô, Thiago, especialmente falando dos garotos da base do Atlético que tiveram oportunidade, Marco Túlio, Alejandro, Bruninho, que entrou com um pouco mais de tempo. O que você pode dizer? Eles conseguiram aproveitar essa oportunidade que eles tiveram? Sim, acredito que eles aproveitaram muito bem. Marco Túlio e Alejandro, com mais tempo, né, aproveitaram muito bem, desde o primeiro minuto, defendendo e atacando, participando de todos os momentos do jogo. Criamos chances de gol ali bem claras até. Então, e o Bruno quando entrou também entrou bem. É importante para eles ganhar minutos, né? Eles têm que entrar, jogo valendo, como eu falei agora há pouco. Importante é isso. Foi um jogo que estava valendo 3 pontos, valendo uma classificação. Então eles entraram num jogo difícil e corresponderam. Thiago, um time inteiro de suplentes, vamos dizer assim, o Atlético não utilizava desde aquela partida contra o Vila, né? Teve o Tupi, mas foi mais mesclado. O quanto que você sai satisfeito pelo desempenho do time hoje, ter mostrado características do time principal, um time buscando mais velocidade, sem pouca bola longa, enfim, um time que mostrou características semelhantes. Sim. Realmente a gente está muito satisfeito com o resultado deles, como eu falei, o mérito é totalmente deles, que acreditam na ideia, desde trás ali, vocês viram muita saída, né, o nosso time com zagueiro jogando, lateral, goleiro jogando, e a gente tentando construir a jogada desde trás, o que não é fácil com pouco tempo de treino que a gente tem, mas a qualidade deles e o comprometimento, como eles compraram a ideia, acreditaram na coisa, isso fez a coisa acontecer. Thiago, muito boa noite. Já são 8, 9 jogos com você no comando técnico do Atlético. Hoje você fez uma experiência com os jogadores da base, já chegou a fazer outras experiências com o time mesclado, conforme o Léo acabou de apontar aqui. O que você aponta de evolução do time, em todos os sentidos, técnico, tático, e o que ainda precisa evoluir nesse time que você está comandando? Bem, eu acredito que a gente está numa fase ainda de evolução, de início de trabalho. Tá? De modo muito pé no chão ainda. Sabemos que ainda temos dificuldades ainda, desde a fase, como eu falei agora, desde a saída da bola do goleiro, onde a gente procura sair jogando e construir a jogada desde trás, para a parte de circulação da bola no meio campo e a finalização da jogada no ataque, né? Isso tudo é um progresso, onde hora a gente vê um momento bom na defesa, hora a gente vê um momento bom no meio, hora a gente vê no ataque, mas às vezes a coisa não encaixa. O que eu entendo é que as chances criadas são maiores do que o número de gols feitos. Então eu acredito que a gente tem mais um ponto para evoluir, que é conseguir finalizar melhor e converter mais em gols as chances que a gente cria. Ô, Thiago, eu vou aproveitar e fazer 2 perguntas embaladas aqui. Primeiro o seguinte, em termos de observação, o Luan no meio e o Tomás jogando pela ponta, e já no segundo tempo você inverteu e a coisa caminhou melhor com o Luan, inclusive sendo destaque do jogo, e no embalo. Quarta-feira, a Copa do Brasil contra o Figueirense. Bem, essa opção do Luan no meio, primeiramente, é que a gente precisava dar um pouquinho mais de presença no meio, né? Se tivéssemos ali Marco Túlio e Blanco, eu acho que a gente ficaria com o meio-campo um pouco jovem. O meio-campo é onde o jogo é mais pesado e o jogo precisa de um pouco de experiência também, né? Então, no primeiro tempo, a gente optou pelo Luan ali, por conta da experiência dele, para ajudar um pouco, para dar mais tranquilidade para o jogo acontecer. Eu acredito que o domínio que a gente teve no primeiro tempo, mesmo a gente não tendo feito um gol, a gente criou chances de gol, chances até cara a cara com o goleiro. E no segundo tempo, a vinda do Luan foi uma decisão da comissão, com apoio, nosso pessoal de apoio todo aqui. E no vestiário a gente entendeu que era o momento para colocar o Luan para o lado, na posição dele, e que o Tomás suportaria fazer essa função. E de fato foi muito bem também. O Tomás também fez uma grande partida, assim como o Luan. E agora a partida de quarta-feira é uma partida dificílima, Copa do Brasil. A gente conta muito com o apoio da nossa torcida. A gente sabe que vai ser um jogo difícil. É um jogo onde na Copa do Brasil esse ano a gente iniciou entre 80, passamos para 40 e estamos entre 20. E queremos ir para ficar entre os 10 e depois entre os 5 e entrar nas oitavas de final. Então é um jogo que a gente vai estar se preparando, né? O grupo principal treinou hoje de manhã, treina amanhã novamente, focado nessa partida de quarta-feira, em que a gente conta muito com o apoio da nossa torcida, que tem um peso muito grande para influenciar esse time e a gente chegar à vitória.
Tiago, você deve ter reparado, quando o time entrou em campo, uma cadeirante estava acompanhando os jogadores, o Samuel Xavier, que inclusive empurrou a cadeira. Ela tem uma doença rara, síndrome de Angelman, que limita movimentos do corpo, fala e tudo. E ela teve uma reação impressionante ao lado dos jogadores no hino nacional, bateu muita palma, gritou, até os pais ficarem impressionados. Aí eu te pergunto, vocês que estão ali no campo, à beira do campo, seu caso, você que está vivendo uma experiência inédita na tua carreira, claro, vocês estão focados no trabalho, no desempenho, na performance, mas vocês têm ideia do quanto o trabalho de vocês pode marcar a vida de alguém, no caso ela? Bem, a gente realmente fica muito focado, mas esses exemplos que chegam e às vezes as pessoas contam, né? Como o nosso diretor de comunicação, o Domênico, uma vez mostrou um garoto que também pendurou uma camisa na casa dele, que era um autista, se eu não me engano. Então, a gente tem exemplos assim e fala com o grupo. Sempre que a gente tem uma oportunidade, a gente fala do quanto que o clube representa, o quanto que o futebol mexe com as pessoas. E o apoio do nosso torcedor também nos influencia, né? Então eu acho que é uma via de mão dupla. A gente também é influenciado pelo torcedor, pela positividade do torcedor. E a gente conta muito com o torcedor e da mesma forma a gente tenta corresponder isso, levando um bom jogo e resultado dentro de campo. Tiago, eu gostaria que você projetasse, claro que já está mais para frente, no fim de semana, essa partida contra o RT, e falasse também um pouco sobre esse regulamento. Porque a vantagem do Atlético vai ser apenas, né, entre aspas, jogar em casa. Um empate, por exemplo, levaria para os pênaltis. Então, como é que você vê esse regulamento? Bem, assim, o regulamento é uma coisa da diretoria. Sinceramente, eu prefiro não opinar aqui. Eu acho que o meu trabalho consiste mais em montar o time dentro de campo e nos preparar para as condições que a gente tem, né? Hoje a gente lutou para classificar entre os 4, porque sabia que jogar entre os 4 primeiros a gente teria a possibilidade de jogar em casa, né? Com o mando nosso. A outra pergunta? Como projetar o jogo com a RT? O jogo da URT, por enquanto agora o nosso foco vira a chave, né? Para Figueirense ainda. Então amanhã a gente ainda vai pensar em Figueirense até quarta-feira e somente na quinta que a gente vai pensar na URT. Tiago, além dos treinos, no jogo de hoje, você conseguiu ver nos jogadores a condição de suprir a necessidade para o Atlético no restante da temporada? E outra pergunta, você tem a intenção de continuar os testes nas fases seguintes, até a final? Bem, a princípio a gente trata cada jogo como um jogo, como uma situação, né? Acreditamos sim, até pela resposta que o grupo deu hoje. A gente viu que eles mostraram qualidade, não foi um time, foi um time organizado, foi um time que soube o que fazia, controlando o jogo desde o início ali. Então o grupo mostrou quem jogou que tem condição de fazer parte desse plantel aqui. E a outra, desculpa. Se você vai fazer teste novamente? Então, esses testes dependem de cada jogo, cada situação, né? Às vezes, nem bem questão de teste, como a gente usou contra o Tupi, que houve uma mudança, 3 jogadores que a gente trocou, que aí envolve a questão do cansaço, necessidade de recuperar melhor um jogador, ou alguma lesão, ou cartão. Então, fica muito em função disso, da dinâmica da competição. Tiago, você tem construído o jeito de jogar do Atlético nesse um mês à frente do time, mas não foi efetivado no cargo. Se vier um novo técnico com uma ideia de jogo diferente, como é que fica essa situação? Você trabalha isso? O seu trabalho vai ser totalmente desconstruído ou vai ficar uma base? Bem, ainda não pensei nisso, mas me coloco à disposição da diretoria e de quem for o treinador para servir. Esse aí é o meu pensamento desde o início, desde que eu fui convidado para ficar no clube como auxiliar. E eu assumi a posição de auxiliar e assim eu vou ficar até tudo que a diretoria decidir. Tiago, como que fica também em relação às especulações de jogadores, né? Teve recentemente essa possível vinda do Richelli, que acabou sendo frustrada, e teria uma saída do Danilo, saída também, uma negociação envolvendo o Carlos, e hoje esses jogadores já estavam aqui jogando como titulares. Como que funciona também lidar com essa situação toda no dia a dia, e especialmente para o Campeonato Brasileiro? Reforços virão? Já está trabalhando em cima desses nomes também? Bem, o trabalho fica, ontem inclusive numa reunião, eu falei para o Danilo, Carlos César, falei, olha, enquanto não tiver negócio nenhum, nosso foco é o trabalho aqui. Então o meu trabalho é trabalhar com eles dentro de campo, cada concentração, cada treinamento, cada vestiário nosso, somos funcionários do Atlético e aqui estamos para servir o Atlético. Então eu colocar na cabeça deles que o foco é o momento que a gente está vivendo no presente. Em relação ao máximo que eu posso participar de uma reunião técnica, se esse jogador interessa ou não ao elenco, o que eu acho que, né, é isso.
Gente, o Galo vai dar uma palavrinha